Boa noite! Estamos começando o programa Bate-Papo Legal aqui pelo canal TP Fest e hoje nós temos entrevista pelos espaçosjurídicos.com.br com a advogada doutora Sandra Duarte, que vai estar conversando com a gente sobre o tema abuso infantil e pedofilia. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estúdios TP Fest com transmissão pelo canal TP Fest ao vivo. Abuso infantil e pedofilia, para quem quiser mandar a pergunta na live, pode enviar a sua pergunta que a gente faz no correr da entrevista, ok? Uma boa noite, doutora. Boa noite, querida, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda aqui pelo canal TP Fest, pelos espaços jurídicos. E, doutora, hoje o tema é abuso infantil e pedofilia. Eu gostaria, antes de a gente iniciar a entrevista, eu gostaria de que a doutora se apresentasse para as pessoas conhecê-la. Bom, muito prazer a todos, eu fico muito honrada com o convite que eu recebi de vocês. Meu nome é Sandra Duarte, para quem não me conhece. Eu sou advogada desde 2009, sou especialista na área de abuso sexual infantil e pedofilia, tenho livro publicado na área, entre outras áreas também, e professora, mentora de teses em faculdade de doutorado. Então, vamos dar início à entrevista, doutora. Eu gostaria que a doutora falasse o que caracteriza o abuso infantil e quais são as penas. Vamos lá. O abuso infantil ele é caracterizado no primeiro momento tanto intelectual, quanto físico, quanto emocional, tá? Então, assim, a pena é determinante de caso a caso, e esse abuso ele é verificado junto a uma junta, tanto psicológica quanto psiquiatra, e também com auxílio ao Ministério Público. E quais são as penas para o caso de alguém ser condenado pelo abuso infantil? Então, como eu te falei, depende de caso a caso, depende do tipo de abusador, o fato que aconteceu, como aconteceu, então ela pode variar entre 10, 20, 30, isso é muito específico para cada caso e como foi a situação. E a idade também influencia, doutora? Influencia muito a idade, tanto de quem foi a vítima e também de quanto foi o agressor, a idade do agressor, entendeu? Se a vítima ela é menor de idade e ela tem, um exemplo, 4 anos, e o agressor tem 60 anos, isso influencia bastante. Ok. E quais são as leis e as informações que ajudam, né, nessa situação de abuso infantil? Bom, a primeira coisa que a gente tem que notar, se a gente está suspeitando de algum abuso infantil, se ocorre alguma coisa, é o Disque 100. Isso eu falo nas minhas palestras, eu falo isso e deixo bem claro que se você, qualquer pessoa, vê que tem uma criança que está sendo abusada ou tem alguma dúvida, a primeira coisa que deve ser feita é Disque 100, tá? Hoje teve uma grande inovação assim que chegou sobre o aumento dessa pena no Código Penal. Então, assim, ele ficou caracterizado no nosso Código Penal com advindo disso, e a pena que aumentou, isso mudou muito para as pessoas que são abusadas, e isso teve uma ajuda fundamental, tá? A lei que hoje determina, né, que é desde 2007, que é a 13.431, ela alterou esses crimes sexuais contra crianças e adolescentes e também estabelece as medidas protetivas para eles. E, doutora, existe um tempo para prescrever o crime? Não, não existe tempo de prescrição, tá? Se ela foi abusada hoje, né, ela foi abusada, um exemplo, com 6 anos, e hoje ela teve coragem de falar que ela foi abusada pelo X, Y, Z pessoas, ela pode denunciar e falar, desde que não seja só boatos, ela tem que ter pelo menos algum mínimo de indícios para mostrar essa materialidade deletiva e mostrar que existe esse problema e que ocorreu isso. E pedofilia? A pedofilia ela é considerada crime ou um transtorno psíquico? Então, a pedofilia ela pode ser classificada nos dois âmbitos. Tá? Isso eu até falo também na minha tese de doutorado, no meu livro. A pedofilia é considerada um crime, no primeiro momento, porque ela envolve a prática sexual de crianças e adolescentes,
tá? Que isso é ilegal e causa danos irreparáveis para as vítimas, tá? E tem um transtorno psíquico também da pedofilia, que tem uma falta de enzima no cérebro que o abusador, né, causa isso. Não existe uma especificidade falando se é um transtorno que causa o crime ou a pessoa não presta, ambos andam em conjunto. Tá? O tratamento ele é fundamental, que no caso no Brasil não temos esse tratamento, tá? Um dos poucos países que não tem a castração química, que é até a tese do meu livro. Então, esse tratamento ele é fundamental para o caso de pedofilia. E os crimes de pedofilia virtual vêm crescendo demais no país, e eu gostaria que a doutora falasse quais consequências jurídicas que pode trazer para quem pratica esse tipo de crime. Então, infelizmente, né, não é que ele vem crescendo, ele existe. Só que hoje em dia, graças à tecnologia e a nossa Polícia Federal e as demais polícias internacionais conseguem linkar os pedófilos que estão na Rússia com o do Brasil, porque está uma rede de pedofilia, tá? Existe uma rede de pedofilia muito grande, uma rede de pedofilia muito perigosa, e eu falo isso para as mães, que tomem cuidado quando faz o Instagram de uma criança, cuidado com a foto. Ele é um crime que causa violência psíquica na criança. Ela vai se sentir mal, porque ela está fazendo um vídeo e esse pedófilo pega esse vídeo e faz uma fake. Então, assim, no Brasil, a gente tem algumas consequências jurídicas que são a pena de reclusão, quando é pego, né? Além da multa, que a pessoa também fica, e fica um registro de cadastro de criminosos sexuais, tá? E a perda, se for uma pessoa que tem um filho, ela perde a guarda da criança, e outras coisas, ela também não vai conseguir emprego, né? E os danos psicológicos que sofrem as vítimas são irreparáveis e muito duradouros. E, doutora, quais são as providências que se deve tomar e os cuidados que se deve ter com a vítima? Bom, primeira coisa que a gente tem que cortar, né, e tentar colocar a conscientização é que a sociedade ela tem que mobilizar em combater a pedofilia virtual. Tá? Volto a dizer, e desculpa ser redundante, o Disque 100 é fundamental, tanto para mim quanto qualquer outro trabalho, ele é fundamental. E a principal providência que eu coloco sempre é afastar a criança do agressor, tá? Primeiro passo. A denúncia é primordial, comunicar às autoridades, e quando eu falo autoridades, são conselho tutelar, a polícia ou até o Ministério Público, tá? E tem que ter um atendimento especializado, buscando atendimento médico, psicológico, psicanálise. A criança ela vai sofrer traumas, talvez pode ser também experimentos, e é muito importante fazer esse registro junto ao corpo também letivo que vem junto do ML, tá? E a gente pode dizer que os crimes contra a criança ou adolescente, eles sempre vêm acompanhados da violência física, ameaças e também coação? Então, a gente não pode dizer isso sempre, porque o abuso sexual são diversas formas, tá? Primeiro, é um crime contra a criança e adolescente, ele pode ocorrer de forma muito sutil, tá? E eu vou dar um exemplo muito bobo, assim, que as pessoas não entendem. Existem mulheres pedófilas, e aquela tiazinha que vai no banheiro e fica aliciando as crianças é uma coisa muito sutil. Você ajudar a fazer xixi, e aquilo ali é muito perigoso, tá? Parece que não vai deixar marcas físicas visíveis, mas deixa marca psíquica também. A negligência é um ponto muito importante, porque a falta de cuidado básico com a criança e a falta de atenção é muito perigoso, e a exploração infantil que ocorre, infelizmente, é um dos pontos principais. A gente tem que ressaltar que a subnotificação desse crime tem que ser feita, porque uma criança e o adolescente ele é uma pessoa vulnerável, porque ele não tem experiência de vida. A maioria dos crimes acontece por parente, doutora, na maioria dos casos? A maioria dos casos, infelizmente, é aquele tio, o pai, o avô, e aí nós temos o segundo plano, tá? Quando eu falo tio, eu falo tia também, não vamos generalizar só no sexo masculino, tá? O vizinho, o amigo do pai. Então, quando a criança vê aquela pessoa, ou o adolescente vê aquela pessoa, e você viu que tem uma repulsa naquele olhar, a gente tem que ter essa singularidade de falar que está acontecendo alguma coisa. A criança começou a fazer xixi na cama, e não é uma criança, ela é uma adolescente, ela tem 12, 13 anos, tem alguma coisa estranha. Elas dão sinais, e cabe a gente ter essa sutileza, essa empatia com o ser humano.
E, doutora, quando a criança ela tem dúvidas, ou não se recorda, né, de algum aspecto, ou se recusa até de falar sobre o assunto, como é feito as procedências a partir desse momento? Tá, primeiro momento, nós temos um sistema que é, primeiro, investigativo e terapêutico, tá? Cada criança tem seu tempo, nós temos que respeitar cada tipo de tempo da criança, do adolescente. Não pode forçar, porque ele pode dar informações imprecisas. Nós temos que ter um ambiente seguro, um ambiente tranquilo e acolhedor, para a criança se sinta à vontade de se expressar. Nós temos que utilizar uma linguagem clara e simples, sem usar termo técnico ou nada, demonstrar muita empatia, tá? Não sugerir perguntas que sejam evasivas. Nós temos que buscar a ajuda sempre de um profissional, psicólogo ou psicanalista infantil, com técnicas específicas, tá? E o importante é que cada núcleo de justiça tem um núcleo de apoio. No Rio de Janeiro, nós temos o núcleo EMED. Ele busca auxiliar essa criança para que ela, quando vai informar o juízo que sofreu um abuso, não fique dentro de uma sala. É uma sala reservada para a psicóloga e é separada do ato, só que é feito por vídeo. Então, todo mundo tem esse acesso. Então, hoje em dia, quem sofre abuso não precisa ter medo, porque vai ter uma audiência e ela não vai ter contato com o agressor. Então, é importante também o trabalho do psicólogo jurídico nesses casos de abuso infantil. O trabalho é essencial, então, desse profissional também. Essencial e muito respeitado, e eu presto minhas honras a eles, tá? Porque eles contextualizam com uma brinquedoteca, com desenho, com histórias. Ele lança uma ajuda lúdica para o menor ou para o adolescente que seja, mas de uma forma sutil para que ele não se sinta machucado mais do que ele já está, porque a alma está machucada, né? Doutora, eu vou fazer uma pergunta em relação à vítima. Qual os maiores traumas que uma criança pode vir a ter ao sofrer o abuso infantil? Então, primeiro trauma é contato com pessoas. Ela não confia mais em ninguém, os contatos com as pessoas são ruins, a socialização dela fica muito ruim, tá? Segundo passo, ela não tem mais um relacionamento entre namoro, ela não vai conseguir ter um relacionamento duradouro, e quando tem, ela sempre é uma vítima de agressão e vítima de violência doméstica. Geralmente, as vítimas de violência doméstica são pessoas que foram agredidas na infância, que foram abusadas na infância, porque é aquela síndrome de querer repetir a coisa, síndrome de Estocolmo, que a gente fala, né? Que ela vai se apaixonar pelo agressor. Então, essa marca fica muito visível psicologicamente, e fora a física, que elas se cortam, elas têm que se matar, e entre outros. Ok, doutora. E a doutora tem um livro sobre o assunto, que é castração química. Eu gostaria que a doutora falasse sobre esse livro, a importância e o objetivo de ter feito e escrito esse livro. Bom, foi uma forma. Até no começo assim, foi um pouco fria da minha parte, porque eu estava terminando meu doutorado e eu fazia um tema para o meu doutorado. E quando a gente faz o doutorado, a gente tem que lançar uma tese que vira um livro, né? E eu fiz meu doutorado na Argentina. E quando eu fui fazer esse livro, eu fui pesquisar algum tema que não era comum, porque todo mundo falava sobre uma coisa ali, outra coisa ali. Eu falei, eu quero cutucar. E eu sempre fui muito assim, né? Aguerrida e querer cutucar e mostrar o que é. E aí eu comecei a ver sobre um caso de pedofilia ali, uma história ali, e eu falei, quem é o escritor que fala sobre pedofilia? E são muito poucos escritores. Eu falei, tá aí, vocês vão um livro sobre pedofilia. E aí eu fui estudar sobre esse tema, e eu sou a única brasileira que tem um livro publicado sobre o tema de castração química e pedofilia, que está recepcionado no Congresso Nacional. E esse tema, ele mostra que ele busca, né, desmistificar a ideia comum de um procedimento, que é esclarecendo o mito da castração química, que não é pegar lá e cortar o homem nem a mulher, tá? É sobre medicamentos que se toma. Eu exploro que as marcas permanentes da pessoa, ela fica na vítima, no nível físico e psicológico, e eu trago um debate social, que eu quero investigar uma explicação que a aplicação da castração química leva a questões éticas e sociais e diminui a criminalidade. E eu estou com esse projeto, essa PL está sendo recepcionada no Congresso Nacional,
para ser votada, entre outros, né, outros deputados federais. E minha bandeira junto a esse livro é trazer uma visão que nós podemos cuidar dos nossos filhos, crianças e adolescentes, de uma forma que possa colocar o apenado para não reincidir. Porque o nível, quando ele se faz a castração química, cai de 80% a reincidência, ou seja, ele não vai repetir. Certo. E quem quiser adquirir esse livro, doutora, como pode estar fazendo? Tanto pode chamar no meu Instagram, tanto pode procurar nas plataformas digitais, tá? Tem na Amazon Prime, tem junto à minha editora, que é a IP das Letras, Ciado Book, tem no Saraiva, tem em vários lugares. É só procurar castração química, vítimas de marcas permanentes, com o meu nome de autora, né, que eu coloquei, Sandra Rimel, que é o nome de autora, porque para não trazer problema com o OAB, porque é advogado, a gente não pode divulgar muita coisa, então eu coloquei um pseudônimo de propósito, e nas palestras que eu faço no Brasil inteiro também. E a gente vai agora, então, para o quadro das perguntas dos internautas. Eu vou começar pela pergunta da live. A gente tem a pergunta da Aline. A Aline dá boa noite e diz assim, a violência psicológica também entra na questão? É tudo junto? Sim, a violência psicológica ela entra na questão e muito intrinsecamente, porque mostra como a pessoa, né, no caso de vítima de violência, tanto adulto quanto adolescente, ela está muito forte hoje em dia. Então a lei da Maria da Penha, inclusive, mudou, tá? E a violência psicológica, ela não precisa ter um atestado do psicólogo falando, ela sofreu violência psicológica. Se a mulher falar que está sofrendo violência psicológica e precisa de uma medida de Maria da Penha, ou a criança falar que está sofrendo violência psicológica, é deferida. Claro, você tem que ter um advogado de sua confiança, um advogado especialista na área para atuar de uma forma correta. E, doutora, não é só a menina, né, que sofre a violência sexual, o abuso infantil, ou passa por problemas com pedofilia virtual, mas nós temos também os meninos, né, de uma maneira geral, as crianças de uma maneira geral. É com mais frequência o sexo feminino ou o masculino? Então, assustadoramente, homens. Os homens são, de uma média de 100%, né, seria 50-50, não. Os homens são 70% mais abusados que as mulheres. E aí eu faço uma ressalva para nós mulheres. Mulher é inteligente. Nós somos muito mais inteligentes. Se alguém fazer alguma coisa errada, a mulher vai ficar mais esperta, vai ficar olhando. O homem, ele vai brincar. Você pode ver que uma criança, um adolescente, para o homem amadurecer, demora-se mais. E, então, assim, o menino ele é muito mais aliciado, muito mais violentado do que a mulher, infelizmente. Né? Não deveria acontecer isso com nenhuma criança e adolescente, mas o homem, infelizmente, é o que tem o ranking maior. É porque a gente também teve casos também que acontecem esses abusos de criança para criança também dentro da escola, isso os pais acabam não sabendo, né? A gente tem vários casos corriqueiros, isso há mais de 20 anos atrás, que tem isso de idade, né? O menino de 11 anos vai em cima daquele menorzinho de 7, 8. Nesse critério também é considerado abuso sexual, a lei também entra? Como funciona nessa parte? Então, nesse caso, o ECA entra em questão para mostrar que a criança está fazendo um aliciamento em contra a criança, tá? Daí é feita uma medida socioeducativa, a criança não vai ser apenada, ela vai ter uma medida socioeducativa. Só que, investigando essa criança, ela vai verificar que na família teve abuso também. Eu vou contar um caso que é verídico, mas não vou dizer as partes, é óbvio que eu não posso, mas muito recente chegou no escritório uma criança que foi violentada, ela foi quase decepado o pênis dela e a criança tem 4 anos. E quem fez isso foi o coleguinha de sala dele. E a própria escola, infelizmente, não entendeu isso e falou que era a mãe que tinha abusado. E foi provado que foi um amiguinho que batia nele todo dia e por um acaso ele foi sozinho no banheiro e a criança não pode, da cidade não pode sozinho no banheiro, tem que ir acompanhado de uma auxiliar de sala, né? E aí, quando a criança não foi acompanhada, o moleque, né? A criança foi lá e machucou a criança. E aí tem um processo rolando em cima sobre isso. Mas se a mãe não tivesse esse cuidado, essa perspicácia, a criança ia ser abusada, ia ser violentada e que está até morta, infelizmente. Mas graças, né, a Deus, e independente da religião, mas graças a Deus, a mãe teve esse cuidado e a gente está conseguindo ter esse processo. E acontece demais, infelizmente.
o amiguinho, né? Que para mim não é amiguinho, faz isso, né? Com outro amiguinho. Eu fiz justamente essa pergunta para a doutora, porque a gente sabe que ocorre muito isso dentro das escolas, muito às vezes na parte do ensino fundamental 1, né, na maioria dos casos, e até mesmo às vezes a escola desconhece, a família acaba desconhecendo. Aí me veio essa pergunta agora, essa lembrança de fazer para a doutora, se a lei também se aplicava para este outro menor, vamos dizer assim, que também pratica este ato, porque ele pode vir no futuro ser um pedófilo, né, doutora? Geralmente a maioria fica pedófilo porque é o que eu volto a dizer, a mãe, né, a mãe ou a família deixou ele sofrer esse crime de pedofilia e, infelizmente, ele vai reincidir nesse fato e aí vai continuar achando que é normal, né, porque eu fico com o Zezinho, vou fazer com o Luizinho, fazer com a Mariazinha, enfim, vai indo fazendo essas coisas ruins e ele toma um pedófilo por causa do passado dele, infelizmente. E eu vou para a próxima pergunta que a produção do bate-papo está mandando aqui. Foi enviada pelo grupo jurídico, por Juliana de Nepomuceno, Minas Gerais. Ela pergunta: quando a criança sofre um abuso, ela começa a mentir para a família, como identificar nesse caso? E os sinais? Então, dependendo do fato, tá? Dessa vez, infelizmente, ao mesmo tempo, né? Eu tenho muito casos assim. A criança, ela sofreu um abuso e ela com medo, porque o agressor fala, se você falar, eu vou matar sua mãe. Se você falar, eu vou matar seu pai, eu vou matar seu cachorro. Ou senão, até o bonequinho de pelúcia, se a criança gosta, eu vou pegar esse bonequinho e vou matar. Então, ele ensina a criança a mentir, ele ensina a criança a fantasiar, e a criança vai vivendo um mundinho de cabecinha dela, e fantasiando, e ela começa a mentir. A mãe tem que ter uma sutilidade muito grande. A mãe tem que trazer para o escritório, eu vou dizer, um escritório de confiança, um advogado que trabalhe nessa área. Porque o advogado vai entender o que a criança está falando ou não. Eu estudei muito, eu estudo até hoje, eu me formei em psicanálise para isso, com ênfase em educação infantil, com índice de pedofilia, porque tem crianças que mentem, e é verdade. Tem crianças que chegam no escritório e eu vi que era mentira e eu falei para a mãe, está acontecendo errado. Porque o tiozinho da escola não deu um presente para ele. Vou falar que você mexeu na minha bunda, entendeu? Assim, e é perigoso uma coisa dessa. Então a gente tem que ter uma sutileza, porque infelizmente elas mentem, maioria das vezes, por medo da pessoa que ela ama morrer. A gente tem a pergunta do João também, que está na live. Ele também pergunta, a pergunta é parecida, quais são os sinais mais comuns de uma criança quando está sendo abusada e como identificar esses sinais? Tanto a criança pequena quanto em adolescente, ele pergunta. Primeiro fato é a exclusão social. Quando a pessoa se exclui socialmente, alguma coisa é. Primeiro você observa isso. Segundo fato, a criança começou a ter muitos pesadelos à noite, começou a fazer xixi na cama, e eu falo isso de propriedade. Tem adolescente de 14, 13 anos que faz xixi na cama. Fala, adolescente de 13? Sim. E aí, por que ele está fazendo isso? O que está acontecendo? E aí a gente tem que fazer um índice investigativo, tá? Uma coisa que eu falo que é o mal do mundo e o bem ao mesmo tempo é o celular. E aí vem no crime de pedofilia virtual. Às vezes aquela menininha tirou uma foto de biquíni, tá? Em bobeira, com a galera. E aí entra o cara falando que ama ela e faz toda aquela história, e aí ela começa a ser abusada virtualmente. Já até recentemente passado assim, passou numa televisão, numa novela falando sobre isso. E acontece demais isso. E é triste de ver. E esses sinais, o primeiro ponto é exclusão social, e a criança começou a fazer xixi na cama e aí faz. E o terceiro e último, que é o mais chato e perigoso, é a criança começar a se mutilar. Ela se corta, ela corta o cabelo, ela vai se mutilando, tá? Ela vai mudando as características, né, e o comportamento dela, né, doutora? O João, ele faz outra pergunta, ele está na live, ele pergunta qual o papel dos profissionais da saúde na identificação e denúncia do abuso infantil. Vamos lá. Primeira coisa, o profissional de saúde que é voltado para essa área, é o que eu estou falando, é um psicólogo, é um psicanalista, é um psiquiatra de área de estudo infantil e pedofilia, tá? Ele vai identificar com desenhos lúdicos,
mapas mentais ali, verificando o que está acontecendo. O papel dele principal é auxiliar a justiça e também auxiliar os pais que isso está acontecendo para trazer as provas que são relacionadas e boas para o processo. Ok. É que o psicólogo jurídico, geralmente, ele trabalha mais na parte do fórum, quando já tem a ação, né, doutora? Então, já na escola é muito difícil. Tem os psicólogos, mas não focado também para a área do abuso, né? Isso é primordial. E mas, o João também, ele fez o... Pode falar. Ele continua aqui uma outra pergunta, ele pergunta qual o papel do meio... Peraí, que subiu aqui. Qual o papel dos meios de comunicação na cobertura de casos de abuso infantil? Vamos lá, vamos para um caso bem difícil. É Henri do Borel. Vamos colocar que até virou lei, tá? E aí, vamos colocar também o caso da Isabela Dandoni, que graças a Deus a mãe dela hoje conseguiu se eleger. 2 casos graves, que possivelmente, tanto no caso da Isabela Dandoni, como do Henri do Borel, teve o problema desse fato, e a comunicação, o meio de comunicação, ele deve ter o cuidado, o jornalista, um bom jornalista, igual você é, igual o jornalista que nós temos, né, com ética, né, ele tem que mostrar que teve o problema, mas não atrapalhar a investigação. Ele vai mostrar que o caso, igual do Henri do Borel, aconteceu, houve esse fato, e aí mostrar quem possivelmente o fez, e levar isso, né, para o judiciário, senão para o polícia, auxiliando junto com uma equipe multidisciplinar a essa notificação. É importante que a comunicação desses casos sejam muito cuidadosos. E aí eu falo de novo, tem profissionais e profissionais, em toda a área, né? Novamente, existem jornalistas que fazem aquele sensacionalismo, mas estão mexendo com vidas de pessoas e vidas que são muito difíceis e às vezes até com morte, né? E aí fica difícil demais. Com certeza. Doutora, e tem que ter todo um cuidado, né? Não é simplesmente noticiar como a maioria das pessoas fazem. E usar isso, né, para ganhar likes, curtidas, visualizações. Então, precisa ter um cuidado, uma consciência e a ética profissional. E o João pergunta também qual o sistema de justiça, como o sistema de justiça lida com os casos do abuso infantil. Então, Menor, ele tem medida socioeducativa. É uma punição de medida socioeducativa estabelecida pelo ESTA. Maior. Aí, ele verificando isso, a maioridade, né, no caso da maioridade penal, ele vai ser condenado um exemplo, a 10 anos, dependendo se foi um abuso só características físicas, especiais. Estou dando uma pena, assim, realmente leve. Ou se não, uma pena máxima, que vai no Brasil. Hoje, no Brasil, não tem penas cruéis ou perpétuas. Mas ele pode ser condenado a 80 anos, ele pode ser condenado a 60 anos. E aí tem a dosimetria da pena. A dosimetria da pena, dependendo de cada caso, ele faz com 2/3 da pena. Então, o Brasil, eu falo que é uma mãe, né, diferente do common law que é nos Estados Unidos. Nosso direito é um direito alemão, não é um direito americano. E por isso, mas os Estados Unidos fez isso. Então, os Estados Unidos é um outro tipo de direito anglo-saxônico, e no Brasil nós temos um direito alemão. Infelizmente, por mais que a pessoa é punida, ela vai ter o direito a sair quando tiver cumprido determinado tempo de pena. E, doutora, eu vou agora para a pergunta dos internautas que enviaram pelas redes sociais. A gente tem a pergunta do Fernando, que é de São Paulo. Ele pergunta qual a idade que a vítima tem que ter para que possa caracterizar a pedofilia. Então, o que se diz de pedofilia é o puerpério, tá? E a conjectura de pelos. Tá? O pedófilo ele só vai atacar a criança que esteja no puerpério e não tenha mais pelo. Pedófilo, tá? Se for para a lei, nós entendemos de criança, nós temos de 0 até os 12 anos e adolescente de 12 até os seus 21 anos, ok? Então, assim, o crime de pedofilia faz essa característica. Mas, é claro, aí são casos e casos. Não adianta o Zezinho ser acusado de pedofilia e a menina, ela parece mais velha que eu, assim, entendeu? Então, assim, ela está se mostrando. Tem muitas vítimas de pedofilia, não estou falando mal dessa vítima, que se colocam com mais idade e aí, quando vai namorar com o cara acha meio estranho, fica olhando, porque a mentalidade não é de uma mulher madura, a mentalidade de uma criança, né, de uma adolescente,
E quando verifica, a criança tem 16 anos, mas com uma aparência de uma mulher de 24. Infelizmente, hoje em dia, acontece muito, e já aconteceu também em casos que eu peguei assim. Um dos poucos casos que eu defendi o pedófilo, eu não defendo, mas eu defendi o pedófilo, que ele não era pedófilo, ele foi totalmente enganado. E quando chegou no ato, ele foi extorquido por essa menor, e ainda bem que ele teve um insight muito bom, e fugiu do ato, mas ela continuou perseguindo ele pela internet, e ela falou, eu tenho 16 anos e vou acabar com a tua vida, mas daí a gente conseguiu virar o jogo. Mas se fosse uma pessoa que não sabia, ia se prejudicar. Isso acontece muito também na parte do Nordeste, né? As meninas que trabalham se vendendo, vamos dizer assim, e também a gente tem muitos caminhoneiros que acabam parando, às vezes eles nem sabem que aquela menina é de menor, às vezes está com documento falso. Nesses casos, como o caminhoneiro, ou, enfim, consegue sair dessa cilada, vamos dizer assim, doutora? Então, infelizmente, ele não vai conseguir sair. A lei, ela fala assim, a lei é inexcusável. O que é isso? Não interessa falar que você não sabia da lei. A pena pode ser diminuída? Pode. Pode ter algumas coisas que vão mostrar que não vão ter tanta periculosidade. Não aconteceu isso porque ele não fez com culpa, ele não fez com dolo, ele fez com culpa, ele não teve intenção de fazer isso. Mas, infelizmente, o Ministério Público, que é o detentor de acusar, vai falar, não, ele tinha que ter noção que ela era menor, ele tinha, então assim, o homem e a mulher, ela tem que ter muita ciência, ainda mais hoje em dia. E hoje em dia, infelizmente, está tudo muito fácil, né? Tudo muito mais prático, né? A senhora falou do norte, nós temos o nordeste, nós temos o norte, nós temos Belém do Pará, eu tenho um escritório em Belém do Pará também, e lá no Marajó, até saiu uma música um tempo atrás, eu já tenho isso já feito nos meus estudos, Marajó, naquela ilha de lá, Salinas, é um alto índice de pedofilia. As mães entregam a criança para ter a primeira noite com o homem para ter dinheiro, porque elas não têm o que comer. E tem vezes, no interior do Nordeste, é cultural o pai dar a criança para o primeiro filho mais velho do fulano, porque ele quer mostrar sinal de respeito. Como em alguns lugares da África também, que o primeiro homem a tirar a virgindade da criança, né, quando eu falo criança, 12 anos, é o pai. Isso é cultural, infelizmente. E o João pergunta como as políticas públicas podem contribuir para a prevenção e o combate ao abuso infantil. Então, a primeira coisa que eu gosto muito é do Shield Wall, que é uma política pública que vem da rainha junto ao estudo brasileiro, que mostra, que proibido, um desenho muito simples, tá? É proibido, olha, não mexe aqui no peitinho que é feio, não mexe aqui na parte de baixo que é feio, então são desenhos lúdicos voltados para isso, tá? E o importante é você levar, igual tem Mundo Bita, tem tudo, tem desenhos específicos que nós temos que fazer isso. E em questão de política pública, esses comerciais que eles fazem, hoje em dia tem bastante comerciais que mostram isso, falando que não se pode fazer aquilo, não se pode fazer isso, e mostrar às mães que são, infelizmente, de baixa renda, que são, né, pessoas de comunidade, de favelas, que não se pode deixar uma criança com uma outra pessoa, e é implementado muitas palestras, e isso é muito importante nos CRAS que nós temos em toda a região do nosso país. É voltado para ter esses estudos. E várias coisas mostrando de cartazes, inclusive, de novo, falando de discussão, que é muito importante a gente ligar. Doutora, a educação sexual nas escolas seria bom para melhorar essa parte, a criança ir estudando, aprendendo e chegar ao ponto de perder o medo, às vezes, quando é abusada e falar? É primordial a educação sexual. Tá? Isso tanto em escolas quanto em faculdades. Eu tenho um círculo de palestra que nós fazemos em faculdades de escola, até colégio técnico, mostrando alguma coisa. E se isso acontecer, é perigoso, se isso acontecer, a gente está fazendo nas palestras. Para a criança é um outro tipo de palestra, e até um estudo dentro da escola mostrando isso, leva a criança a entender, meu pai mexeu ali de forma estranha, ele falou que era normal, então não é normal. Então isso é muito importante. Isso já aconteceu, tá, comigo até. Eu fui dar uma palestra e a menina me chamou depois no privado, no Instagram, falando,
aconteceu isso, isso, isso. Então isso é abuso, e a menina tem 18 anos. Eu tenho sido abusada desde que eu nasci, então eu não sabia. E parece assim, que é bobeira, né? Fala, nossa, mas a minha tem 18 anos. Para ela era normal. Que o pai todo dia passasse lá e ficasse passando a mão nela. Falava que era coisa que Deus tinha mandado. Então, assim, infelizmente, em todas as religiões, em todos os tipos de comunidades, em todos os tipos de países, estados, enfim, de lugares, tem essa coisa de falar é isso, é bom porque o fulano mandou, ou o pai mandou, ou o padre mandou, ou o pai de santo mandou, ou o pastor mandou, e a pessoa fica receosa com medo, falando, ele fez, eu não posso falar. Então é normal. E daí nas palestras nós mostramos que não. E a gente consegue cutucar. É aquela pulguinha atrás da orelha que é muito importante. E eu vou para a pergunta da Flávia, que enviou pelas redes sociais. Ela pergunta: quem ouve um relato de abuso deve denunciar a situação ou como saber se a criança está falando a verdade ou não? Diz que sem na hora. É o que eu falo. Ouvi um relato. Tá estranha a história. Você conhece. Você viu que aquela menina veio contar uma história meio estranha. Diz que sem, na hora. Aí quem vai averiguar é o pessoal responsável da fiscalização, tanto polícia quanto conselho tutelar, o que vai acontecer. Mas tem uma coisa que ninguém paga com a nossa consciência. Na hora que a gente deita no travesseiro e fala, eu fiz o certo. Então, se você sentiu que a criança, né, o adolescente, ou o que aconteceu, está errado, é sigiloso. Ninguém vai perguntar para você quem é que ligou, que deixou de ligar. Você vai falar, né, a pessoa X está falando isso, está acontecendo isso, tem que averiguar. É porque às vezes a pessoa fica na dúvida, né, se a criança está falando a verdade ou se ela está fantasiando. Então, independente se ela esteja fantasiando ou não, é importantíssimo fazer a denúncia para o Disque 100. Muito, é importantíssimo, assim. Quando a gente fala, eu falo, que a pessoa está com depressão, a gente faz CVC, né? E agora, o CVV, quer dizer, a gente faz o CVV. E quando a criança está sendo abusada, eu vou ligar para quem? Tem uma doença, está acontecendo uma coisa muito feia. Essa doença, ela está ruim mesmo? Vamos ligar no que tem. Não vai acontecer nada com você. Você vai estar ajudando, às vezes, uma pessoa que não tem voz, não sabe como falar. E a gente teve a pergunta do Cláudio, que ele é do Rio de Janeiro. Ele pergunta: eu tenho 40 anos, acabei me apaixonando por um garoto de 16 anos, estamos juntos há 3 meses, e eu gostaria de saber se isso pode configurar crime ou não devido à nossa idade. Pode. Pode configurar crime. Se for denunciado pela família dele, infelizmente, ele pode ser categorizado como abuso infantil. Ah, eu tenho 16 anos. Então, converse com a família do rapaz. Não sei como que é a família, se ela é receptiva ou não. Mesmo sendo uma relação homoafetiva, não tem importância nenhuma, tá? Pede a emancipação dele. Porque daí não vai ter problema para você. Porque se alguém que não gosta de vocês, se o ser humano ele quer a inveja, né? Não pode ver ninguém feliz. E é uma relação sadia e tá tudo bem, e o outro quer isso também, não tem nada que desabone, tenta fazer o certo. Não estou falando que você está fazendo errado, mas é que para a sociedade e para uma pessoa que seja mal intencionada, ela pode virar uma gota, virar um oceano. E a gente também tem a pergunta do Luiz, que é de Minas Gerais. Ele pergunta: algumas jovens, às vezes, são sedutoras e acabam provocando, de certa forma, o adulto. Eu gostaria de saber, quando isso acontece, ele pode responder criminalmente por isso, caso ele caia na cilada. O que fazer nesses casos? E precaver. Como eu falei do meu cliente, ele viu que a mulher estava estranha, né? E aí deu problema. Tem mulher, vamos ser sinceros, mulher é inteligente, né? Mulher é muito inteligente. E a meninada hoje em dia tá doideira, né? Então, assim, tá doideira. O senhor tá lá, né? O senhor que eu digo, velho, o cara tem 38 anos. Tá na balada, lá na festa, lá é menininha, tá no mesmo baile, na mesma coisa. E a menina tá lá toda bonita, uma pessoa. Toma cuidado. É crime, não adianta. Abuso infantil vai ser como abuso infantil. Pode ser uma exploração sexual, dependendo do que virar. Novamente, foi consensual, foi amigável, não interessa. É crime, infelizmente. Para se precaver, só vai se precaver se primeiro ele for esperto, matuto
de filmar, gravar, deixar uma prova com um amigo que não seja muito íntimo, porque também não pode ser visto como prova, que aquilo aconteceu e não foi ele que forçou. Ok. E a gente tem a pergunta do Denis também, que foi enviada de Santa Catarina. O Denis diz o seguinte: tenho 33 anos, gostaria de saber se sexo com menor de idade é crime, pois eu namoro uma garota há 1 ano e meio, de 15 anos de idade. A família aceita, estamos todo mundo junto. Mas já me disseram para tomar cuidado, porque caso eu queira terminar, isso pode vir a me incriminar caso ela não aceite o término da relação. É crime. Desculpa falar, mas você está cometendo crime. Novamente, relação aceita, família aceita, todo mundo aceita. O tiozinho da esquina não aceita. Ele pode denunciar. E aí, para sua vida, isso vai ficar marcado a vida inteira. Mesmo ela falando, não, eu quis, eu amo, eu vou casar com ele. Então emancipa. Vai o pai e a mãe, emancipa a pessoa e pronto, para não ter problema. Porque, infelizmente, você está cometendo crime. E eu volto a dizer, a lei é inexcusável. A lei existe, se você não for cumprida, você pode ser intitulado como um abusador infantil. Se ela não aceitar o término da relação também, ela também pode vir a denunciar, né, doutora? Pode vir denunciar e falar, não, assim, é a palavra dela contra a dele. E a vítima sempre, né, é ouvida com mais cuidado. Então ela pode falar, não, no começo eu amava ele mesmo, depois eu não queria mais nada e ele me forçou. Quem me garante? Eu já vi muita coisa que é ver filme, que a gente assusta. E eu vou para a pergunta da live aqui, da Michele. Ela manda: boa noite, tudo jóia, doutora? Controlar as interações sociais de uma criança ajuda a prevenir algum abusador de aparecer? Muito, muito. Primeira coisa, tem que ter, pelo menos no YouTube Kids, vamos ver, ali tem um nível de faixa etária, tá? Que a criança vai poder ver. Instagram não é feito para criança, não é feito para criança. Facebook não é feito para criança, porque atrás dessa telinha vai ter uma amiguinha de 5 anos. E quando é investigado pela Polícia Federal, ou pelo Interpol, quem for, pela rede de pedofilia que nós temos essa rede, vai ver que aquela criança de 5 anos tem 55 anos e é um abusador quanto mais. Então, assim, é difícil hoje em dia conter uma criança de ficar no celular, a tela é difícil, porque a criança nasce mexendo na tela, né, hoje em dia. Mas eu tenho um filho pequeno e ele não tem direito a ficar na tela sem ser supervisionado, e tem dias específicos para ele ver e só ver o programa que eu quero. Eu sou chata? Sou chata, porque eu conheço muita coisa, eu vejo muita coisa, e eu volto a dizer, é melhor pecar pelo excesso de zelo do que depois pecar chorando num caixão. Nos jogos, a gente tem muito disso também, muitos pedófilos que se passam ali nos jogos. Acho que o maior perigo também estaria nos jogos. E hoje a gente vê muitos pais, né, para ter aquele tempo livre, acaba dando o celular, dando o tablet, deixando a criança lá no computador, às vezes para sair se divertir, às vezes para assistir uma TV, ou até mesmo conversar. A gente vê muitos casos assim, e os jogos é mais perigoso, né, doutora? É muito. Outro dia eu estava falando com meu marido é da área de informática, né? Uma das áreas que ele tem também é informática. E aí eu falei para ele, deixa o nosso filho jogar esse joguinho. Ele falou, não, porque o jogo é inofensivo, né? Eu falei para ele. Ele, não é inofensivo. Você não sabe quem está lá atrás. Daí ele foi me explicando. Então, assim, tem pessoinhas, né, do outro lado da tela, que entram infiltradas nesses joguinhos para induzir a criança, e a criança, muitas vezes a mãe deixa a criança com o celular, e a criança tem até o WhatsApp, eu já vi casos assim, tá? A criança de 8 anos com o WhatsApp para falar com a amiguinha da escola. Quando foi o WhatsApp da criança, ela tinha 12 pedófilos. 12. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Novamente, pecar pelo excesso de zelo é melhor do que chorar. E a gente tem a pergunta do Léo, de Minas Gerais. Ele diz: doutor, eu caí numa cilada, tenho 20 anos, e uma garota de 16 acabou mandando fotos para mim dela no banheiro. E pediu para que eu falasse o que eu achei, se eu tinha gostado, e eu acabei até falando. Caí na cilada. No dia seguinte, ela me bloqueou, e uma semana depois a polícia bateu na minha porta.
dizendo que eu tinha praticado pedofilia virtual e vou responder por isso. Eu gostaria de saber se tem como eu provar a minha inocência. Vamos lá. Eu posso falar pelo seu antiético, tá? Procura advogado de sua confiança, um advogado especialista na área. Tenho vários casos desses no escritório. E tem como fazer a defesa? Tem. Mas, infelizmente, não é para qualquer profissional, tá? Não vou fazer jabá para mim, mas fazendo jabá. Eu, graças a Deus, tenho um índice de defesa muito bom, porque eu atuo nessa área, né? Então, assim, acontece muito isso. Assim. Rita, acontece mais muito isso, muito. De escritório de 10 casos, 8 estão falando disso. Ah, a menina me chamou, foi ver, ela tinha 12 anos, e agora ela está me processando. Infelizmente. Procura um advogado de sua confiança, um advogado especialista na área, porque não é uma defesa fácil, vou ser muito sincera, não é uma defesa fácil, mas tem que fazer isso. E, às vezes, nesses casos, doutora, como o dele aqui do Léo, acaba sendo condenado? Então, dependendo do caso do advogado que estiver junto, né, com ele, e aí eu tenho que pegar a ética forçadamente, assim, depende muito do advogado que está atuando. Pode ter uma pena? Pode, sim. Mas de vez em ter um penão, vai ser menos. E quando muito se consegue a definição quando o trabalho é muito bem feito. É igual na sua área. Uma jornalista, ela consegue pôr um problema sem denegrir a imagem do outro. Mas tem pessoas que fazem o jornalismo daquele jeito, e quer aparecer, né? E nesse caso nós temos que objetivar o que a pessoa aconteceu e o fato real. E aí tem que ser um profissional bom, não adianta. Ok. E a gente tem a pergunta também da Mônica, que é de Niterói, Rio de Janeiro. Ela pergunta: é possível fazer uma denúncia de abuso infantil sofrido na infância, estando na maioridade? Eu tenho 19 anos e sofri abuso aos 11, mas por medo e pavor não fiz a denúncia. É possível. Novamente, procure um advogado de sua confiança, um advogado especialista na área, para poder chegar junto com esse advogado e fazer essa denúncia. Acontece muito isso. Graças a Deus, e eu falo graças a Deus mesmo, que venham até os advogados, tá? E falem para a gente assim, olha, aconteceu um abuso, eu preciso de defesa. Porque é muito gratificante, Rita, gratificante, quando eu consigo levar um caso desse e provar que essa mulher que está sofrendo essa violência psicológica, que daí já virou um psicológico, né? Ela vai ter a alma lavada. Por mais que seja doído, por mais que ela vai ter que reviver alguns fatos, tá? Mas ela vai conseguir que esse agressor não reincida mais em fazer isso em demais pessoas. Porque se fez com A, fez com B, C, D. E aí ela cessando isso, graças a Deus, a gente consegue ter um êxito bastante. Às vezes assim, mas ele morreu. Um exemplo, tá? Porque aconteceu até um caso assim. O senhor morreu. Mas quantas vítimas ela conseguiu limpar a honra? Porque teve vítimas que foram escorraçadas de casa, falando, você virou Kenga, né? Mas ela não virou Kenga, ela foi forçada. Então isso também gera futuro para a pessoa que não tinha intenção nem de ter um futuro. E a gente tem a última pergunta enviada pelas redes sociais, que é do Pedro, do Rio Grande do Sul. Ele diz: doutora, boa noite, eu gostaria de saber se uma adolescente mentir em relação a ter sido abusada só para ganhar o dinheiro, incriminando uma pessoa inocente, existe alguma pena prevista para este caso, para esta adolescente? Provando a mentira, provando que o fato foi fato, o fato notificado, delituoso, não foi verdadeiro, ela incide litigância de má fé, ou seja, ingressou com uma ação que não era para acontecer, e é o advogado, o seu advogado, o advogado que for, né, que descobriu a mentira e está nesse meio termo, consegue ingressar com uma ação interposta contrária a ela, e sim, ela ser punida a pagar, né, um valor de dinheiro, pecúnia, ou o que o juiz determinar de fato, para marcar essa honra da pessoa que foi prejudicada, porque a honra é uma coisa muito subjetiva. A honra é, você tem a sua, eu tenho a minha, e certas coisas que você faz, eu falo que pode ser feito ou não, mas isso é individual, e sim, tem como fazer sim. E, doutora, a gente está chegando ao fim da entrevista. Eu gostaria de saber se a doutora gostaria de acrescentar algo que a gente deixou de falar sobre o tema no decorrer da entrevista. Bom,
Primeiro eu quero agradecer, tá, a abertura desse espaço para falar nesse tema, que eu sei que é um tema muito polêmico, é um tema difícil de se cuidar e de trazer, e eu agradeço o espaço. E o que eu quero deixar para todos os espectadores da página, para todo mundo, que nós temos voz, sim, nós vítimas. Quando eu falo nós, é meus clientes, as pessoas em volta do Brasil, que são vítimas de abuso infantil, vítimas de pedofilia, vítimas de agressões sexuais, temos voz. E que eu trago isso para deixar aberto para todos. Procurem o Disque 100 quando precisar. Pode me procurar no direct se precisar. Eu estou aberta a toda a ajuda que eu puder auxiliar. E eu quero trazer informando que isso pode ser acabado se você procurar sua ajuda e um profissional também de competência e gabarito. E, doutora, eu gostaria que deixasse as suas redes sociais para as pessoas poderem segui-la, acompanhar as orientações, entrar em contato se tiver alguma dúvida. Como poderia estar fazendo? Primeiro, no Instagram, tá? DRA Duarte, advogada, né? Doutora aqui que vos fala. Nós temos o telefone também do escritório. Se quiser, eu deixo escrito também na página para vocês, mas é DRA Duarte, advogada. É fácil de achar, tá na minha carinha, e qualquer coisa eu estou à disposição. E também pelo livro Castração Química, Vítimas de Marcas Permanentes, também tem meus contatos na rede social. E eu gostaria que a doutora falasse novamente um pouquinho sobre o livro, para quem quiser adquirir, pode adquirir em todas as livrarias do Brasil. E o livro é bastante importante e ele também é para todo o público, doutora? Público em geral, ele é aberto a todo o público, está aberto para todo mundo que seja interessado na causa, tá? Eu estive na Bienal do Livro agora de São Paulo, fazendo uma sessão de autógrafos, e graças a Deus, assim, foi muito recepcionado. Eu fiquei com medo, até eu falei com meu marido, ninguém vai, meu tema é ruim, meu tema dá medo, e tinha fila. Quando eu vi aquela fila, eu falei, nossa, que legal, né? Teve gente que veio falar, eu fui abusado e eu quero ler teu livro para saber o que eu posso fazer. E isso é acolhedor. Meu livro, ele fala sobre castração química, ele fala o que é a castração química, que não é cortar nada, tá? Ele explica como que pode ser feita essa castração química, explica casos que aconteceram, o que as vítimas sofrem, e está vindo aí para a segunda edição, que eu vou fazer um outro tema voltado para essa área, mas ano que vem está sendo lançado e eu vou lançar ele em Fortaleza, no Ceará, que eu vou dar uma palestra sobre o tema também. Então, ele está em todas as redes sociais, de livrarias que nós encontramos, tá? E especificamente na livraria IP das Letras, que é onde foi lançado o meu livro. Ok, doutora, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, a sua disponibilidade aqui com a gente, pelos espaços jurídicos. Foi um tema bastante polêmico, é bastante difícil de lidar, e eu gostaria até de a gente marcar uma nova entrevista para estar falando mais do assunto ou um outro tema, porque foi bastante esclarecedor e foi feito com bastante cuidado para tocar nesse assunto. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a doutora e também, para quem quiser acompanhar as dicas da doutora, ela também faz parte dos espaços jurídicos, só vocês acompanharem, e também seguir ela nas redes sociais, @doutora Duarte Advogada. É isso mesmo, né, doutora? É isso aí. Eu coloquei aí embaixo o link. Quem quiser, eu agradeço e estou à disposição. Se vocês precisarem, eu estou aqui aberta. Se vocês quiserem, se eu puder ajudar, estamos aqui para isso, para trazer ajuda e acalento para todas as pessoas que necessitarem. Obrigada, doutora. Foi um prazer ter essa entrevista com a doutora aqui pelos Espaços Jurídicos, com transmissão pelo canal TP Fest. Muito obrigada. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a todos os internautas que enviaram suas perguntas pelas redes sociais, aos que participaram da live mandando as suas perguntas. Então, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Uma boa noite a todos. Boa noite, doutora. Até mais, pessoal. Boa noite.